Fato! A palavra Pentateuco refere-se aos 5 primeiros livros de Moisés escritos na Península do Sinai, aproximadamente 1445 anos antes de Cristo. Eu sou Renan Vitor e seja bem-vindo ao Pensar Teológico! Bem-vindo ao canal Pensar Teológico, seu canal de teologia e cultura. A pregação é o meio pelo qual Deus se utiliza para levar a mensagem da salvação em Cristo Jesus até o coração do perdido e assim, por meio desta pregação centrada no Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho da Graça, promover a regeneração, a salvação, a justificação, a vivificação no homem interior, no interior do ser humano. E é interessante justamente isso, porque a pregação sempre foi central, pelo menos até boa parte da história da igreja, quando no período da Idade Média ela foi substituída pela mesa da comunhão, mas a partir da Reforma Protestante, a pregação retomou o seu lugar de centralidade no meio da igreja cristã, no meio da igreja protestante, evangélica. E a Igreja de Cristo, ela produziu inúmeros pregadores, verdadeiros príncipes da fé, da pregação, como Charles Spurgeon, Martinho Lutero, João Calvino, John Wesley, e tantos outros que fizeram seus nomes na esteira do hall da fama da evangélica, né, cristão da igreja. Só que é interessante também, assim, que o movimento pentecostal, que foi uma grande força evangelística, e nós trabalharemos essa questão do movimento pentecostal em vídeos posteriores, o movimento pentecostal ele foi um grande dínamo, uma força evangelística, uma força de missão, de renovação da face da igreja, levando o movimento leigos para as ruas a fim de difundir o evangelho, tendo como a Bíblia Sagrada como base da sua pregação, baseado no que era conhecido e chamado do Evangelho pleno, o Evangelho quádruplo, que era baseado naqueles 4 pilares: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará. Até aí, apesar de todas as divergências de alguns posicionamentos assim acerca da teologia pentecostal, que se desenvolveu no decorrer dos anos, mas nós não podemos negar que o movimento pentecostal ele começou com uma mensagem bíblica. Resumida, sim, mas bíblica, sim, apresentando a centralidade de Cristo na salvação, no revestimento de poder, no ato de curar, né? E até mesmo na esperança escatológica. Aqui também trabalharemos em outros vídeos. Mas é verdade que, de alguns anos para cá, nós temos visto justamente uma inversão de valores no que diz respeito à palavra de Deus. No meio pentecostal e neopentecostal, a pregação ainda continua sendo a centralidade do culto. Muito tempo para o pregador se expressar, e isso daí é muito bom. O problema não reside no tempo da pregação e nem tampouco na centralidade da pregação, mas justamente no tipo de pregadores que nós temos tidos nos nossos púlpitos, que emanam dos nossos púlpitos, as pregações que é emanada dos púlpitos. E eu digo isso por quê? Novamente evocando a questão do ministério leigo, que até mesmo John Wesley se utilizou disso, porém, no século XVIII, Wesley era muito contra o ministério dos leigos, mas quando viu o movimento metodista crescendo, ele mesmo se viu na necessidade de se utilizar de leigos para a pregação do evangelho. E quando ele usou dos leigos, ele não fez isso simplesmente falando, podem pregar. Não, antes ele falou, vai pregar, mas antes venham até mim que eu vou discipular vocês nos fundamentos da fé. Preparando os leigos para que eles tivessem capacidade e autoridade e pelo menos falassem algo coerente com a sã doutrina. Só que no movimento pentecostal, pelo menos de um movimento recente, né, mais para cá, desde a época que houve a grande explosão do ministério do pastor Marco Feliciano, né, que foi aproximadamente por volta do ano 2000, virada de 99 para 2000, quando ele explodiu de fato no mundo, aquilo aconteceu um verdadeiro, vamos dizer assim, despertamento para jovens pregadores. Jovens que queriam se espelhar nele começaram a pregar também. E o resultado foi de muitos jovens pregadores, alguns com muito talento de fato, mas grande parte simplesmente centrado apenas no experiencialismo, apenas na experiência, apenas em avivamento, né? Apenas em querer produzir emoções, sensações para produzir agendas e portas abertas nas igrejas. Não precisa nem dizer que o resultado de tal mentalidade, de tal despertamento, é um desastre.
Novos pregadores, a maioria deles mal preparados, muitos querendo apenas pregar o que agrada, querendo pregar apenas o que dá certo, querendo pregar apenas a mensagem do momento, e exatamente isso daí produziu no meio da igreja, é claro, pentecostal e neopentecostal, o crescimento de muitos ensinos e doutrinas erradas, dando o nome disso de ação do Espírito Santo, de reavivamento. E aí começou a surgir os conceitos de pregação revelada, mensagem revelada, ou seja, o contraste com a pregação onde tinha que se estudar, meditar nas escrituras, conhecer os originais da Bíblia, entender a vontade de Deus expressa nas escrituras, começaram a dizer, não cremos nisso, isso é pregar teologia humana, e o que eu prego é joelhologia, né? Questão de joelho, da oração, e eu só prego mensagem revelada. A tal da mensagem profética. Eu não sou contra mensagem, o termo mensagem profética, desde que ele seja usado propriamente como deve ser. Ou seja, toda mensagem ela é profética. Por quê? Porque toda mensagem é uma proclamação da obra de Deus na história. Da ação profética de Deus na história. Deus se revelar por meio dos profetas, apóstolos e profetas e se cumprindo na história através da pessoa de Cristo. Então, em certo sentido, todo pregador ele é um profeta. Em certo sentido, toda mensagem ela é profética, porque está anunciando a partir do relato dos apóstolos e profetas, a partir do testemunho da Bíblia, que, como diz o livro do Apocalipse, capítulo 19, o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo é o Espírito da profecia. Os testemunhos de Cristo é o Espírito da profecia, melhor dizendo. Então, o testemunho de Cristo, a pregação do Evangelho, é o Espírito da profecia. Então, nesse sentido, toda mensagem ela é profética, porque ela proclama, profetiza a Cristo a partir do texto bíblico. Agora, uma mensagem profética que não emana da Bíblia, mas usa a Bíblia apenas para apoiar as minhas ideias, isso daí realmente é uma perversão, uma distorção e não tem nada a ver com a mensagem profética, nem tampouco não é nem profético. Então, tudo isso é verdade. Tem muitas coisas boas que vieram do movimento pentecostal, principalmente nos movimentos mais recentes, mas, de fato, eu vejo a necessidade dos nossos pregadores se atentarem para a necessidade de um melhor preparo, a necessidade de se voltar para as Escrituras, a necessidade de se voltar para o Evangelho, a necessidade de, pelo menos, conhecer um pouquinho da Bíblia. Eu lembro quando Deus me chamou para o Ministério da Palavra, então eu pensei comigo mesmo, se Deus me chama para o Ministério da Palavra, não é para cantar, não é para fazer qualquer outra coisa, é pregar. Então, pelo menos eu vou conhecer as Escrituras, porque afinal de contas eu tenho que conhecer aquilo que eu vou falar, não é? Então eu passei 2 anos e meio, eu não fiz seminário na época, né? Quando eu comecei, né? Tinha começado no meio de uma igreja pentecostal, né? Que era anti-acadêmica na época. Então, assim, eu falei, pelo menos eu vou ler. E eu comecei a ler diariamente as Escrituras. Ler, reler, várias vezes, até falar, eu preciso entender a Bíblia. Com o passar do tempo fui comprando livros, alguns não tão bons assim, mas fui absorvendo e construindo minha própria entendimento e pensamento que, com a graça de Deus, fui melhorando e moldando-se a partir do momento que eu fui me aprofundando e até estudando a teologia. O qual, teologia, ela não é ruim, teologia não esfria o crente. O problema não é a teologia, o problema sempre é o teólogo. A teologia é neutra, o teólogo que dá o sentido para a teologia. Se o teólogo se tornar extremamente crítico e cético, a ponto de não acreditar em mais nada, aí a questão não é a teologia, mas foi justamente a pessoa. Portanto, nós temos que sim buscar um equilíbrio doutrinário para que nós tenhamos um ministério de relevância, tanto um ministério fervoroso na presença de Deus, através de oração, consagração, jejum, busca da presença de Deus, da plenitude do Espírito Santo, mas também alicerçado na palavra, para que a gente não se torne nem tão pouco cético e nem tão pouco crédulo, mas sim equilibrados e relevantes para a glória de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos continuar esse assunto em outros vídeos subsequentes, mas até esse presente momento, se você é novo no canal, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o seu joinha, dá o seu like aqui, com certeza vai ajudar bastante o canal,
né? Então, compartilha também e vamos fazer o canal crescer para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.